Fala, meu povo, bora para mais um vídeo, mais um conteúdo top aqui do canal, trazendo as últimas notícias, as últimas informações direto de Brasília para você. Já chega amassando o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, sua opinião, se você está confiante que venceremos esse pleito de 2026. Está confiante? Já comenta aí. Vamos lá para mais um vídeo completo de informações, cheio de notícias, vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final, tá, pessoal? Tá muito bom. Então, vamos juntos para mais um conteúdo. E a gente abre o programa falando do evento do G7 na França. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se cumprimentaram na noite de ontem durante evento social da cúpula do G7. O cumprimento não incluiu discussões sobre as tarifas comerciais que têm aumentado a tensão entre Brasil e Estados Unidos. Durante a rápida interação, Trump desejou um bom trabalho ao presidente brasileiro. Os dois líderes também participaram da foto oficial da cúpula, mas não houve registro de conversas entre eles. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje, Donald Trump classificou o Brasil como um país politicamente perigoso. Ainda, Trump confundiu Eduardo com Flávio Bolsonaro ao comentar a decisão do Supremo, que condenou o ex-deputado a 4 anos de reclusão. We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. E o presidente Lula comentou a fala do presidente Donald Trump. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Lula também afirmou que Donald Trump pode ter preferência pela família Bolsonaro. Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos com você, Carlo Cauti. Primeiramente, essa participação, essa coletiva concedida pelo presidente americano Donald Trump. Ele foi perguntado, inclusive por uma jornalista brasileira, como é que foi a interação entre o presidente Lula e Donald Trump, se eles chegaram a conversar sobre tarifas. Também ela perguntou sobre a classificação das organizações criminosas como terroristas, e aí ele trouxe ali, disse que o Brasil está vivendo um momento politicamente conturbado, perigoso politicamente, na verdade foi essa palavra que ele usou, e depois acabou fazendo, dangerous, né, usou essa palavra, né, e também acabou confundindo ali os irmãos, né, Eduardo com Flávio Bolsonaro, mas mostrou que estava antenado, informado sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que terminou ali com a condenação de Eduardo Bolsonaro a 4 anos de reclusão. Acabou dizendo que ele foi preso, né, na verdade ele segue nos Estados Unidos, não foi preso, mas houve sim a
condenação por parte do Supremo. Cauti. Boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Marcília, boa noite ao nosso público. Pois vários pontos. Primeiro, o Lula que se vangloriava de ter uma química com o Trump, de poder resolver tudo conversando com o Trump diretamente, uma linha direta, né? Planalto, Casa Branca, ele foi lá, o Trump ignorou o Lula no primeiro dia, no outro dia trombou na frente, deu um oi e foi embora. Então, essa química evaporou como água debaixo do sol. Não existe química nenhuma e o Brasil vai receber um imposto alfandegário americano adicional de 37,5%. E o presidente Lula, que tinha uma ocasião de evitar isso, demonstrou mais uma vez que não consegue resolver nenhum problema do Brasil, muito menos problemas tão graves como esse de política externa. Agora, as frases do Trump são autoexplicativas, né? E são muito graves, porque é sobre a percepção que os americanos e boa parte do mundo tem sobre a situação política brasileira. Além de dangerous, né, de perigoso, ele usou outra palavra muito clara, nasty, que em bom português significa nojento. A situação política no Brasil está nojenta, segundo Donald Trump, porque não é possível achar normal que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, uma turma do Supremo, a primeira turma, ontem condenou Eduardo Bolsonaro em um processo farsa, claramente político, para retirar Eduardo Bolsonaro das urnas na eleição deste ano. Então, um processo viciado por inúmeros problemas, inúmeras irregularidades e com um conflito de interesse gigantesco por parte do ministro Alexandre de Moraes, tanto que até a Defensoria Pública da União, que não é um baluardo bolsonarista, por decência, disse que, no mínimo, Moraes tinha que se declarar impedido. E foi rechaçada, porque Moraes disse que não, quem manda aqui sou eu. Moraes é o novo Luís XIV da justiça brasileira, né? Luís XIV é que o Estado sou eu, Moraes, a justiça sou eu. Então, a percepção dos americanos é que no Brasil as eleições esse ano serão fraudadas, como foram para eles as últimas em 2020 nos Estados Unidos, e, portanto, algo, e se a lógica, né, a consequência lógica, algo deverá ser feito sobre esse caso. Vamos ver o que eles vão fazer e como esta percepção vai se reverberar nas eleições brasileiras de outubro. André, Marcília, boa noite, seja bem-vinda. Marcília, deixa eu trazer um pouquinho mais das declarações do presidente Lula, que participou de evento do G7 na tarde de hoje. Ele chegou a afirmar que as eleições brasileiras servem de exemplo para outros países. Os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. O Marcília, da outra vez, ele prometeu levar jabuticaba, né, para o presidente Trump. Na próxima, então, na mala, ele disse que vai levar a urna eletrônica para apresentar para o presidente americano. Boa noite. Pois é, o que é pior, a jabuticaba ou a urna eletrônica? Ou o pilili, pode levar também o pilili, né? Porque o pilili já faz as vezes da urna eletrônica. Então, o pilili pode também ser levado comendo uma jabuticaba. Assim o Lula mata 2 coelhos com uma cajadada. Boa noite, Paula, boa noite, Cauti, mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Veja, eu acho que as urnas eletrônicas e as eleições no Brasil, eu vou avançar nesse raciocínio do Lula. O Lula está dizendo que o Trump tem muito a aprender com as eleições no Brasil, porque aqui o nosso sistema é muito avançado e 2 horas depois das urnas serem fechadas, nós já temos o resultado, sabemos quem são os eleitos. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro não pode ficar só nisso. Tende a avançar um pouco mais. Eu acho que 2 horas antes até das urnas serem fechadas, eles devem já saber o resultado. Talvez antes até das eleições serem feitas,
talvez o governo brasileiro já consiga saber o resultado. Quem sabe até agora, meses antes das eleições, ele já possa anunciar os eleitos e assim está resolvido. Vai ser o sistema eleitoral mais avançado do planeta. O Lula só pode estar de brincadeira com a nossa cara. É óbvio que a maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, eles não têm a aprender nada conosco, nada. A única coisa que eles aprenderam foi com o Biden, que se assemelhou um pouco ao que o Lula quer fazer e fez no Brasil, e por isso perdeu as eleições e fez com que o Trump voltasse ao governo e, enfim, expusesse as mazelas do governo Biden, as mazelas do governo de esquerda do Biden e, com isso, mostrasse também ao mundo, né, o que significou, inclusive, a interferência do Biden durante o seu governo nas eleições brasileiras, que é uma coisa que o Barroso lá atrás já tinha admitido haver essa interferência nas eleições e nós agora sabemos mais do que antes até o tamanho dessas intervenções, o tamanho dessas interferências. Então, o Trump não tem nada a aprender com Lula, nada a aprender com a democracia, entre aspas, brasileira, tem a aprender com as mazelas que resultaram do governo Biden e que fizeram com que ele caísse. Aliás, caísse até mesmo como ser humano, né? Porque o Biden estava literalmente caindo enquanto governava. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, deixa eu trazer mais algumas declarações do presidente, que aí a gente faz o combo completo. O petista também criticou o presidente americano Donald Trump e disse que ele foi desaforado com o Brasil. A gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil, ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeiro arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. E entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. E, por fim, Lula saiu em defesa do ditador do Irã, Ali Khamenei, morto em ação dos Estados Unidos. Que se eles tivessem feito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Cautzi, Marcília, boa noite a você que nos acompanha. É rir para não chorar, né? Que é a elegia da ignorância, né? Ele ignora tudo, é mau político, é mau presidente, é mau governante, é uma besta quadrada em todas as disciplinas das escolas aí que ele não frequentou. Vamos lá, algumas coisas que eu anotei. Código de ética foi ferido pelo Trump. Que código de ética é esse? Entre presidentes, o que é isso? O código de ética... Deve ser do Fachin. Hã? Deve ser o do Fachin. É o do Fachin, que ele não sabe. Ele não tem ética nenhuma, não sabe o que é isso. O Lula fala sobre assuntos que ignora totalmente. O Trump fez, por não saber disso, certamente, a maior ofensa parece um elogio. Ele disse que a maior ofensa não, a coisa que mais irrita o Lula. Quando o Trump desejou a ele bom trabalho. Ele não trabalha desde 1977. Ele vive de discurso, desde que descobriu
a vida mansa de dirigente sindical. Né? Aí ele disse o seguinte também, bom, e o Trump disse perfeito, né? É um país politicamente perigoso, é um país em que um dos 3 poderes, que segundo a Constituição são iguais, deveriam ser, um poder ainda acha, eles estão descobrindo que cada vez menos, mas ainda acha que governa o Brasil. Aí ele fala que aqui as eleições, o Lula diz que o Trump deveria aprender aqui, as eleições aqui são mais tranquilas. Fora o assassinato do português, quer dizer, os Estados Unidos dão uma lição de como funciona uma democracia. Eles já enfrentaram tragédias que o Brasil ignora. Sim, um assassinato do presidente, eles tiveram mais de um. Alguns presidentes foram assassinados, são figuras importantes, e, no entanto, a lei permanece sendo cumprida. Ou a Corte Suprema continua fazendo um trabalho exemplar. Quer dizer, a democracia que serve de exemplo para o mundo inteiro há quantos anos, meu Deus? A Constituição americana, são algumas páginas que tem e bastam. O número de emendas é minúsculo, enquanto aqui a nossa Constituição, que tem menos palavras do que a da Índia, é trucidada todo dia pela Corte Suprema. Que democracia não tem preso político, nem exilado político. O Brasil tem ambas as figuras. E muitos brasileiros vivem essa situação. Nós estamos assistindo agora, isso é outro assunto, a derrocada do Supremo. É um desmoronamento. Mas disso tratamos depois. Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, o problema do Brasil do Lula não tem nada a ver com o que a Dilma achava que conhecia, o Nelson Rodrigues, e dizia, é o complexo de vira-lata. Precisamos perder o complexo de vira-lata. Nada a ver. É a síndrome do pobretão metido à besta, que o Brasil, que é o problema do Brasil. É o nobre decadente que anda aí de fraque puído nos fundilhos. É isso que o Brasil acho que dá lições para o mundo, para os demais países. Vamos conversar sobre isso. Como é que é? Bilateral, o encontro. Bilateral. Você estava explicando, estava adiantando, Zé, que não existe isso. Porque o Brasil é convidado no G7. Né? E ele não integra o grupo. Isso como se falasse em inglês. Ele não fala português. Ele não fala português. O intérprete sofre encontrando a palavra ali que possa ser traduzida, porque o Lula, ele fala do acordo de paz que ele tentou, era um acordo é o acordo com que sonha o Irã. Né? O governo dos ayatolás atômicos aí estava feliz da vida, porque não mexia, não alterava o plano deles, o projeto deles, não opunha nenhum óbice a isso, e eles seguiriam com o plano nuclear, ter uma bomba para jogar a bomba sobre Israel. É isso que eles querem. E ele andou com o presidente da Turquia, Erdogan, né? Andavam para cá, para lá, e ninguém dava bola para eles. Ele ainda tem isso na cabeça e acha que teria resolvido os problemas do mundo. O Lula é um cara que envergonha o Brasil. Ele envergonha. Então, o Brasil é um país politicamente perigoso, sim, porque tem esse presidente, tem esse Supremo, fora o resto. E tem as organizações criminosas que o Lula se recusa a combater. Cauti, vamos repercutir um pouquinho mais? Pessoal, alguma coisa está acontecendo aí que a gente não está sabendo, né? Tem alguma coisa nos bastidores acontecendo que nós brasileiros estamos por fora. Tem alguma coisa aí, gente. O Barbudo está pé da vida.
P da vida, né? Então, e ele falando que não era pro Trump interferir. Realmente, interferir não é legal. Ninguém quer interferência, certo? Interferência, ok? A gente quer que um pode falar que o outro é amigo de ditador, ou só um que pode ficar inventando um monte de coisa, ou o Danone pode fazer tudo que ele vem fazendo aí. Não é possível, gente, que o Danone vai continuar fazendo tudo que ele vem fazendo. Isso aí já tá errado, né? Já tá errado. Não é possível um negócio desse, entendeu? Então, alguma coisa aí não bate, né? O Barbudinho, a gente sabe qual que é a donocracia que eles querem, né? A gente sabe qual que é essa tal donocracia que o Barbudinho tanto quer. A gente entende. Ah, que é limpo as maquininhas, blá blá blá. Ah, nós sabemos qual que é sobre o que o Barbudo está falando. Sabemos, nós entendemos, né? Então, provavelmente, eles já estão com um plano para fazer o Barbudinho vencer o negócio aí, né? Provavelmente já estão com um plano. E o problema das maquininhas aqui é que elas não podem provar a vitória de ninguém, né? Eles estão articulando alguma coisa aí. Que o Barbudo não vai ganhar. Eu não sei o que eles estão na cabeça, qual é o plano. Sim, a confiança dele tá grande, ou é um blefe, ou ele tá com alguma cartinha na manga para vencer, igual ele vence, né? Igual venceu da última vez. Só quem é ingênuo vai acreditar na vitória desse cara aí, né? Só quem é muito bobo, muito ingênuo. Então o Barbudinho não venceu. Eles tomaram, como eles falaram da última vez.